Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Alana. Oi, Isa. Oi, Alana. Outra Alana. Um minuto de terapia. Valéria Gomes. Lia. Alana de Oliveira. Celinha. Professora Aline Bueno. Nossa, tenho várias Alines. Oi, Regina Bela. Bem-vindos. Mais uma vez, muita gratidão por vocês estarem entrando, por vocês estarem aqui, nesse espaço sagrado que é o espaço do CIESP. Como já disse, oi, Regina, minha linda, você. Como eu já disse várias vezes, o CIESP é a minha casa, já fiz bodas de prata no sindicato, considero muito, muito esse espaço, um espaço onde eu pude crescer, onde eu me tornei uma professora de educadores, de gestores, enfim, um espaço de muita aprendizagem. Boa noite para vocês e é com muito prazer e uma honra estar aqui. Na verdade, essa live será com o Fernando Lauria. Fernando Lauria daqui a pouquinho estará conosco e é uma live interessante, muito linda, porque ela parte... Oi, Fabrícia. Oi, Lúcia. Oi, Vanilda. Bem-vindo, todos vocês. Essa live, ela vai tratar de um tema muito importante, que é o reolhar para a educação infantil. Sabemos que a educação infantil, ela está num processo de revisão, de reconstrução das suas ações, dos fazeres e dos saberes que movem e que estão permeados na gestão da sala de aula. Eu, Celinha, oi, Alana do Colégio Taquera, oi, Drica. Eu, Celinha, ministrei muitos anos da minha vida aulas para a educação infantil. Já contei numa outra live que assim que eu entrei na educação infantil, eu levei um grande susto, primeiro porque era super nova, não tinha a experiência dessa prática, né? Não conhecia, não sabia como os alunos pensavam. Então, ao entrar para a sala de aula da educação infantil, eu tive um impacto muito grande em minha vida. Primeiro porque essa classe, a primeira sala de aula minha na educação infantil, foi uma sala que tinha 120 alunos. E já contei também que esses meninos eram pessoinhas que eram silenciosas. Eles não falavam, eles não participavam da aula, eles não emitiam sugestões, eles só levantavam a mão para pedir, para ir à toalete, para ir ao banheiro, e só levantavam a mão quando eles tinham possivelmente alguma dúvida. Era uma classe muito diferente e eram meninos muito diferentes dos que a gente tem vivido e do que a gente tem presenciado hoje. Eu espero de coração que todos vocês que estão aqui nesse momento, que estão juntos aqui, que vocês tenham tido um dia maravilhoso, que vocês estejam bem nessa pandemia, apesar da pandemia, que a gente possa revisitar os nossos fazeres, inclusive os nossos saberes. A ideia dessa live partiu de uma aliança entre a pedagogia e a neurociência. Eu, a vida toda, estudei pela psicologia social, pela pedagogia,
os fazeres e os saberes das escolas, de todos os segmentos que pertencem à escola. Mas, de um tempo para cá, eu venho buscando novas parcerias para melhor entender e para melhor compreender a forma que este aluno aprende, para que eu, enquanto professora, possa compreender a atividade que eu ministro, que eu programo, que eu planejo, de que forma efetivamente essa atividade proposta possa efetivamente gerar a construção do conhecimento. Por isso, a neurociência, ela nos ilumina, ela ilumina o nosso fazer, porque ela nos permite compreender que aquela atividade que nós elaboramos, que nós estamos propondo, está afetando sim uma parte deste cérebro e que essa inserção, esse desafio fará com que este aluno, esse menino, construa efetivamente bases mais sólidas para a sua autonomia, para o processo de construção da sua identidade. Eu estou aguardando o Lauri. Assim que ele entrar, Regina, fica atenta, porque eu não estou enxergando muito. O Lauri vai chegar por volta de 19h10. Bem, então a neurociência, ela vem explicar, elucidar para nós que somos educadores a maneira que esse aluno aprende, como que se dá essa conexão, como esse menino consegue efetivamente compreender. Celinha, essa abordagem é importantíssima. Ai, que linda, é preciso compreender o funcionamento do cérebro. Isso mesmo. Para isso, Fabrícia. Porque assim, o que nós estamos vivenciando, o que eu pude vivenciar ao longo da minha trajetória, pessoas, eu programava uma atividade, ministrava essa atividade, fazia as propostas para os alunos, mas eu nunca havia parado, até certo tempo, para pensar o que efetivamente tinha sido possível aprender e como que essa aprendizagem tinha acontecido de fato. Então, ao revisitar essa forma de análise, ela vem na base, na essência do processo ensino-aprendizagem, que é exatamente a educação infantil. Nós sabemos que os 6 direitos de aprendizagem, de certa forma, pretendem garantir que essas abordagens, que essas ações cotidianas, essas atividades propostas sejam efetivamente garantidas. Mas nós sabemos que também existe uma quantidade exorbitante de conteúdos que são trabalhados desde a educação infantil. As escolas que se apoiam ou que têm como desencadeador sistemas de ensino, livros, existe sim uma quantidade exorbitante de conteúdos a serem trabalhados. Sabemos também que, embora os sistemas de ensino, de certa forma, estejam se adequando, adaptando, transformando determinadas nomenclaturas, como as antigas áreas do conhecimento para a educação infantil, ainda está um pouco confuso, vamos dizer assim. Então, o que é preciso fazer para que haja efetivamente a aprendizagem na educação infantil?
Nós sabemos também que, além dos 6 direitos de aprendizagem, os 5 campos de experiências, eles vêm para que a gente possa efetivamente alcançar, atingir e fazer acontecer a aprendizagem por diversos meios, canais, para que o aluno possa desenvolver o seu corpo, construir a sua identidade, para que ele possa também aprender a escutar, a falar, para que ele possa brincar, porque nós sabemos que os 2 eixos estruturantes da ABNCC para a educação infantil é a interação e a brincadeira. Então, subentende-se que ao brincar, todo o tempo, esta criança estará processando conhecimento, estará aprendendo. Porém, quando conhecemos, para além da pedagogia, um sininho toca. Estamos trabalhando isso, eu estou trabalhando isto que estou trabalhando, porque determinada área do cérebro terá progresso, fará com que esse aluno aprenda, que ele se construa, constitua em novos links e novos processos. Então, hoje, ao planejar uma aula, o professor, além de estar em consonância com os 5 campos de experiências, ele poderá ir além. E como é que ele vai além? Conhecendo como o cérebro da sua criança, do seu bebê, do seu aluno. Parece que Fernando Lauria está chegando. Espera aí, vamos lá. Só um minutinho. Onde está Fernando, Jesus? Espera só um pouquinho, gente. Espera aí. Eu não achei o Fernando. Fernando, entra de novo. Fernando queria entrar, mas não entrou. Deixa eu ver. Pessoas enviaram uma solicitação. Deixa eu ver se Fernando entrou. Fernando entrou, gente? Fernando. Não consegui achar Fernando. Alguém viu o Fernando por aqui? Fernando, entra de novo. Bem, continuando. Então, quando você ministra uma aula, você terá que atender os 5 campos de experiências. Uma coisa que eu tenho falado, que eu tenho procurado divulgar e propagar é o seguinte: uma atividade certamente desenvolverá os 5 campos de experiências. Um exemplo: se eu conto uma história para o meu aluno, ele irá escutar, ele irá imaginar, ele irá levantar hipóteses, ele também poderá dramatizar, ele poderá relacionar com a sua própria vida, com o seu próprio eu, determinados personagens. Fernando agora vem. Fernando Lauria. Vamos, gente, cadê Fernando? Fernando agora chega, viu, gente? Tinha perdido, Fê. Aguardando o Fernando Lauria. Então, tô aqui, se liga! Senhor Deus! Olha, cheguei! Ai, que lindo!
Muito bem-vindo, Fê. Obrigado. É uma honra estar aqui. Cheguei para ficar. Olha, tava com saudade de te ver. A gente se fala tanto pelo telefone, mas a gente não se vê. A gente fala muito. Eu diria que hoje você tá mais linda do que nunca. Muito obrigada. São os olhos de um bom amigo. Quem tem um amigo está no céu. Tem umas pessoas maravilhosas aqui. A Lana já estava te dando oi. Fernando. A Lana tá aí? A Lana tá, mas... Um beijo, Alana. Gente, eu tava num HTPC. Saí do HTPC e entrei aqui correndo. Oi, Alana! Mas continua, Celinha, eu entrei te atrapalhando todo. Você estava falando dos 5 campos de experiência. Não, eu estava dizendo, Fê, o seguinte, que a vida toda, eu ministrei também muitos anos aula para a educação infantil. Só que foi numa época em que eu tinha um primor muito grande de elaborar atividades de acordo com as áreas do conhecimento da época. Que diferencial curricular de educação infantil, os parâmetros curriculares. Mas eu jamais me conectei com outras áreas do conhecimento para melhor compreender como esse aluno aprendia. Por isso, minha paixão atual é a neurociência. Pensei que fosse eu. Paixão, quer dizer que eu tenho conhecimento. Mas que hoje essa aliança da psicologia social, da psicologia positiva, da neurociência, à pedagogia, ela traz um novo olhar. Ela faz com que o professor, ao ministrar a sua aula, ao elaborar as atividades, as propostas, ela terá muitos referenciais. Claro. Os campos de experiências, os direitos de aprendizagem, mas, fundamentalmente, a neurociência traz benefícios, ilumina essa praxis e faz o diferencial. E se tem o exemplo, sabemos também que o professor, ao trabalhar, por exemplo, uma história, ele pode trabalhar o levantamento de hipóteses, a escuta, a imaginação. Ele pode fazer uma aliança com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Perfeito. Sim, o menino identificando aquele personagem com a história dele, da família, da vida que ele tem. E que, embora uma atividade ela sempre está, vamos dizer, em sintonia com todos os campos, eu penso que o foco do educador precisa ser, olha, eu vou fazer uma redundância, muito precisa. Ou seja, aquilo que ele está trabalhando, embora trabalhe em todos os campos e até alguns dos 6 direitos, se ele tiver um foco, ele pode, com intencionalidade, de aprimorar ou de fazer evoluir determinadas áreas do cérebro, eu nem sei se está correto o que eu estou dizendo, evoluir. Perfeito. Você já é quase uma neurocientista. Ele terá mais visibilidade no progresso. Você sabe que eu estava falando isso agora com o pessoal do HTPC. Eu estava fazendo um HTPC para os professores da educação infantil da cidade de Novo Horizonte, no interior aqui de São Paulo. E a gente estava falando justamente sobre isso. E o que é gostoso, que eu vejo diante do que você está falando, e a associação entre a pedagogia e a neurociência, é justamente essa possibilidade de nós fazermos um trabalho que ele seja extremamente efetivo no desenvolvimento dessas crianças. Então, o que eu estava passando para eles, e o que eu estava falando agora, era justamente os períodos críticos que nós temos, que nós chamamos de períodos críticos ou janelas de aprendizagem, que são aqueles períodos em que nós temos uma maior quantidade de sinapses, uma maior propensão em determinadas regiões cerebrais específicas. Então, vai ter o período para linguagem, vai ter o período para matemática, vai ter o período para as habilidades sociais, enfim. Nós temos períodos diferenciados para cada uma dessas habilidades e que se nós estimularmos, e aí é que vem o grande segredo, né? Eu acho que a neurociência, ela é o quê? É estímulo que provoca desenvolvimento. É isso que a gente trata, não é? E fiquei até arrepiado agora. Estou em êxtase.
Mas é isso, não é? Então é a maneira como nós podemos estimular, e aí vem a pedagogia, vem a psicomotricidade, trazendo realmente todas essas possibilidades que nós temos de estimulação, para a partir daí, nesses períodos em que nós sabemos, ah, Fernando, mas como é que você sabe disso? É louco? Não, a gente pega esses pacientes entre aspas, é que eu tenho a mania de chamar todo mundo de paciente, mas a gente pega esses meninos e essas meninas e fazemos análises, né, tomográficas através de ressonância magnética que permitem com que eu visualize, com que eu veja, na verdade, qual é a área cerebral que está sendo estimulada e que está mais propícia ao desenvolvimento. O Alexandre está querendo falar comigo aqui agora. Se ele mandou uma mensagem para mim, boa noite. Não, no meu WhatsApp. O seu filho. Vamos conversar amanhã? Ele está falando, vamos, tem uma live amanhã. Mas, então eu consigo visualizar através desses exames quais são essas áreas que estão mais propícias para esse desenvolvimento. Eu sei, poxa, essa área aqui é uma área responsável pela linguagem. Essa área aqui é uma área responsável pela visão. Essa área aqui é uma área motora, responsável pela minha motricidade fina, né? Então eu tenho essa visão geral que eu consigo ver, e a partir daí eu consigo, com estímulos que são feitos também, e aí como é que fala? Poxa, qual atividade que a Celinha vai fazer, por exemplo? A Celinha vai fazer uma contação de histórias, igual você estava falando, né? O que a contação de histórias é muito legal e por que a neurociência traz os benefícios que a contação de histórias ela pode elucidar e pode nos dar no dia a dia da sala de aula? Ela traz muito essa questão de nós imprimirmos, durante esse período em que a criança, entre 4 anos e 8 anos de idade, é o período em que os meninos estão mais propensos a receberem as habilidades sociais. Então, se eu consigo imprimir a questão de valores, de comportamento social, né? Como me portar, como eu posso me colocar diante das pessoas e estabelecer uma relação sociável adequada e benéfica para todo mundo, com a contação de histórias, eu posso trabalhar isso, mostrando características daquelas personagens que são apresentadas, para que essas crianças comecem não só a ter contato com isso, mas que elas comecem também, o que é muito legal, a ver que a vida nem sempre é uma maravilha e 100% perfeita, né? Muitas vezes a gente deixa de dizer não, e esse de não dizer não é dizer um não incrível, dizer sim sempre é dizer um não dramático para essa criança no desenvolver da vida dela, né? Então isso que é gostoso, porque a gente coloca essas pessoas, aí o cientista louco falando, né? A gente coloca essas pessoas dentro desses tomógrafos, desses aparelhos de ressonância, e a partir daí a gente vê essas ativações cerebrais. Mas o que é lindo, que o nosso olho enche, assim, quando a gente consegue ver esse tipo de coisa. Porque a gente consegue realmente ver o cérebro funcionando em si, ele sendo ativado. A Eliane está falando, os traumas são importantes, extremamente importantes, Eliane. E a maioria dos traumas, já que nós estamos falando de educação infantil, a maioria dos traumas, eles vêm justamente durante esse período da primeira infância. Então, a amígdala, que é o nosso elemento cerebral responsável pelas nossas emoções mais profundas, ali ficam os nossos traumas muito enraizados. E hoje, nós neurocientistas, a gente tem uma pesquisa muito grande e forte nesse sentido. Eu estava até falando para a Celinha que eu faço uma pesquisa no sentido do autismo, né, da aprendizagem, do desenvolvimento do autista, e o autismo ele acontece por conta de um hipodesenvolvimento de N elementos cerebrais. Eu também acho a Celinha o máximo. Estou falando que você é o máximo, Celinha. A Celinha é minha mestra. A melhor... A Laodiceia. A melhor coisa que eu fiz esse ano foi me arriscar ligando para a Celinha e falando, eu quero fazer uma live com você. Cara de pau. Aí ela topou, foi simpático. Aí foi a melhor investida que eu dei na minha vida esse ano. É verdadeira, porque eu creio que quando você soma, você aprende muito mais e você amplia a mente. Não com certeza. Sim, eu trabalho com gestão de sala de aula há anos. E veja, essa minha mente flexível me permite abrir espaços, Fernando, para melhor compreender. E assim, quando eu descubro essas coisas incríveis, isso tem que ser compartilhado. Essa live é um curso, viu? Quero dizer bem isso. Vai virar um curso? Poderia virar, tem que virar. O que eu quero dizer, Fê, a sua explicação
Você é muito lindo em tudo que fala. Você está nos dizendo, e isso eu quero que você confirme ou não, então o professor tem todo o conhecimento didático, metodológico, pedagógico, ele programa a sua aula, ele tem uma rotina, ele tem os campos de experiências, ele programa as atividades, ele conta histórias, ele dança, ele brinca, ele faz música, ele leva esses meninos no parque, quando voltarem, claro, né? Sim. Ele observa esses movimentos, mas a neurociência efetivamente faz com que a nossa mente, enquanto professores, consiga perceber, entender ou compreender quais áreas serão ativadas Sim. no cérebro do meu aluno. Isso é lindo. Exatamente. Estou E dando além... atividade pela atividade. Eu estou dando atividade imaginando que é importante. Eu, como pedagoga, Sim. preciso trabalhar a história, eu preciso cantar, mas a neurociência é tão maravilhosa que ela vai explicar para a gente quando você ativa o lobo frontal, sei lá, fala. É isso aí. É isso. Vai acontecer tal coisa e esse menino vai evoluir. É E isso. mais do que isso, quais são os períodos específicos que nós vamos ter mais desempenho, uma melhor realização dessas atividades, uma melhor absorção, né, dessas atividades, em quais períodos que nós devemos trabalhar determinadas atividades. Então, isso que é lindo, né? Isso é fantástico. E a gente une essa questão da neurociência com a pedagogia, e é isso que a gente fala. A gente tem uma potencialização do processo de ensino e de aprendizagem, não é? Então, o tecer que você traz hoje na educação infantil, e é tão bonito, gente, essa linha é tão poética, porque tudo que ela faz tem uma poesia envolvida naquilo ali. E quando ela fala do tecer, é justamente você pegar esses elementos. Alguém falou aqui para alguma coisa... a possibilidade da neurociência, a neurociência traz a possibilidade realmente de nós trazermos a tríade funcional da aprendizagem, né? Elementos conativos, executivos e cognitivos. E é isso que a gente trabalha, né? É isso que a gente traz, de maneira que a gente consiga fazer com que essa cognição seja mais efetiva, de maneira com que a gente consiga desenvolver e manter um equilíbrio. Outra coisa, eu já estava falando sobre gestão das emoções também no HTPC que eu estava participando, né? E eu falei que justamente essa parte emocional nossa, que às vezes eu digo que nós somos chamados de seres racionais, mas eu considero a gente muito mais seres emocionais do que racionais, né? E a inteligência emocional nossa, ela vem justamente do equilíbrio entre o emocional e o racional. Do equilíbrio entre o meu sistema límbico, que é o que controla as minhas emoções, e o meu lobo frontal, que você falou, o meu córtex pré-frontal, que é responsável pelo meu planejamento, que é responsável pela relação de causa e efeito, que é responsável pela resolução de problemas. E não só o planejamento da vida, da conduta como um todo, mas o meu planejamento social também, o meu planejamento como indivíduo. Então, o que eu falei para os professores hoje, e repito para vocês agora, é que nós somos, na verdade, responsáveis pela construção, pela formação de indivíduos, de seres que vão, dependendo do estímulo que nós dermos, desempenhar o seu papel mais dignamente na sociedade. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Você acredita, Fê, Sou que... filósofo hoje, Serinha. Nossa, você está demais. Você acredita... Quando alguém falou de traumas e você começou... Eu sou estudiosa da psicologia social, que é, na verdade, a construção do processo identitário de cada pessoa nesse mundo que a gente vive. Como nós nos constituímos, como é importante o outro. Como eu crio as minhas crenças, os meus dogmas, os meus traumas e as minhas dores. E você estava dizendo que a maior parte das dores são instaladas nesse período. E aí eu concordo em gênero, número e grau. Sim, na psicologia social também explicamos que a maior parte das dores dos adultos
elas vêm desse período de 0 a 7, quando tem uma família que não dá atenção, quando tem um pai que apresenta uma dificuldade, seja lá qual for, quando ela não tem o afeto, o carinho, quando ela não é vista, quando uma briga, algo horrível tem acontecido. Por isto, a educação infantil, ao fazer esse trabalho, ela terá chance, por meio das atividades, Fernando, de, vamos dizer, limpar, de anular, detectar já a existência de dificuldades na área social, no processo de identidade, na relação com o outro, Fernando. Não sei se eu Sem dúvida. Sim, sim. Não, sem dúvida. E isso é até uma linha que eu defendo e que eu tenho trabalhado ultimamente nos cursos que eu tenho dado. Eu vou estar com vontade de espirrar. Se eu espirrar, vocês me perdoem. Mas está aquela coceira no nariz. Só aquele menino que estava com a Fátima Bernardes, tá bom. Que horror! Eu vi aquilo. Mas o que eu queria dizer é que na verdade, o que a da Sueli Ferreira está falando que a educação e a pedagogia dá conta de A a Z. E a neurociência dá conta da aprendizagem, eu acho que nem é uma questão de disputa, né? Eu acho que não é uma questão de saber se dá conta ou não. O que é interessante nisso, e o que eu sempre prego, é que assim, eu aqui como neurocientista sou o sabedor de tudo. De maneira alguma, a gente está aqui para se unir. A interdisciplinaridade, a ligação entre todas as áreas, né? Isso é que faz com que a aprendizagem seja mais efetiva. A pedagogia é linda, a educação é linda, a neurociência é linda, cada uma dentro das suas áreas e com as suas funções específicas. Se nós podemos unir tudo, sem dúvida nenhuma, isso é que torna o aprendizado mais efetivo. O que a gente não pode é tentar criar uma competição entre uma coisa e outra, porque isso não faz sentido, né? O que a gente precisa, na verdade, não só entre as áreas da educação, entre a educação, a neurociência, a pedagogia, o que a gente precisa é se integrar. A gente precisa dar as mãos. Porque se nós dermos as mãos, sem dúvida nenhuma, a gente vai beneficiar o que mais importa, que é o nosso aluno. Então, o que a gente está aqui para trazer, na verdade, é essa reflexão e essa luz de várias áreas que podem contribuir para o aprendizado do aluno, e é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, né? Então, o que a Celinha estava falando, a respeito, podemos, Celinha, isso é uma coisa que eu falo e que eu tenho trazido sempre, é a questão do diagnóstico pedagógico que a gente faz, que é de extrema importância, né? A partir do diagnóstico pedagógico, nós conseguimos vislumbrar em algumas coisas. E por isso que a neurociência é importante no sentido da aprendizagem. Por quê? Se eu conheço o meu cérebro, eu consigo fazer um diagnóstico pedagógico mais específico e a partir desse diagnóstico pedagógico eu consigo empregar técnicas, eu consigo empregar atividades, eu consigo desenvolver nesse meu aluno realmente um aprendizado que seja mais completo, que seja mais específico. Então, eu acho que é importante, sim, e se nós, como professores, tivermos essa visão de médicos da educação, vamos dizer assim, mas na análise de nós conseguirmos ver alguns déficits que essas crianças possam ter, né? Alguns déficits que essas crianças, na verdade, possam apresentar, e a intervenção precoce é algo que é fundamental. Quanto mais cedo nós intervirmos, melhor o nosso desenvolvimento. Olha a contribuição da neurociência para a pedagogia. Olha a maneira que eu posso, através de ativação de determinadas áreas, em períodos específicos disso, promover um aprendizado mais significativo, um aprendizado que seja mais eficiente. Então, eu acho que é fundamental, Celinha, diante do que você perguntou, eu acho que é fundamental a gente ter essa visão, na verdade, essa preocupação em poder analisar possíveis até desvios de comportamento. É óbvio que muitas vezes nós não vamos poder atuar, né? Nós, como professores, não vamos poder atuar. Mas aí vem uma outra coisa que eu... Exatamente, uma outra coisa que eu falo. A gente tem que ter humildade suficiente para saber até onde vai o nosso limite. E a partir desse limite, a gente encaminha esse aluno para que ele possa se desenvolver de uma forma melhor também e mais clara. Sabe que penso, Fê, que o mundo evoluiu tão rapidamente e que no início desse século e no final do passado, a gente tinha um tipo de aluno
tinha um tipo de prática, viu, Fê? Muito diferente da que temos buscado hoje. Uhum. O aluno de educação infantil, eu contei no comecinho, era um aluno passivo. Você lembra lá, acho que foi Durkheim, que coloca que era um adulto em miniatura, era um ele não era visto como criança, Sim, ele não falava, ele não interagia, enfim. Então, o mundo mudou. sem dúvida. Haja vista que essa pandemia, ela também é um grande aliado nosso, no sentido de que a gente precisa, sim, revisitar a nossa prática pedagógica, buscando, respondendo ainda para a Sueli, achei lindo o que ela colocou, buscando, sim, alternativas para ampliar o nosso próprio olhar. Se ficar Exatamente. com a mente lá do nosso magistério, lá da maneira que trabalhávamos, nós também não evoluiremos. Eu sou do tempo, Fernanda, não gosto de falar isso porque cheira bolor, eu sou do tempo, tem um calo aqui no dedo, eu sou do tempo que eu passava a noite, pessoas que estão aqui nessa sala, presta atenção, pega na fitalina, passava a noite e a mamãe me ajudava, viu? A lindeza aqui me ajudava, recortando máscara de coelho para pôr na cara do menino na Páscoa. Eu sou do Uhum. que colocava cocar de índio para o aluno sair com cara pintada. Eu sou do tempo que cortava babadinho de papel crepom para pôr na parede da escola, tudo feito por mim. E eu E achava eu que fui aluno nesse tempo aí, viu, Celinha? Eu fui aluno. a professora Eu coloquei muita máscara de coelhinho, cocar de índio também. o que eu achava lindo, que eu achava que eu estava sendo o máximo, porque era o máximo para aquela época. Era o máximo. Agora, vivemos uma outra época em que a interação, o levantamento de hipóteses, a aprendizagem significativa, realmente, quem vai dar conta é a pedagogia. Quem sabe Sim, dar aula é o professor. claro. Claro, mas um professor com a mente aberta, que entra profundamente. Gente, a BNCC, Fernando, não está aí para ser lido o campo de experiência. Eu vou ler o Sim. outro nós. Vou procurar aqui na internet, eu vou achar milhares de propostas de atividades. O que mais tem é modelo pronto, mas a gente está falando de um modelo inédito, que é o modelo consciente do porquê eu estou trabalhando isto que eu estou trabalhando. Exatamente. Isso é E uma mais do boa. que o que você tem falado e eu acho extremamente interessante é a questão do modelo pronto da receita de bolo, né? A gente tem que tirar essa visão nossa. Cada vez mais, para que o aprendizado seja efetivo, para que o ensino seja efetivo, nós temos que olhar o nosso aluno de uma maneira individual. Nós Sim, não somos iguais, com todos os nossos vícios, defeitos, a gente pode ter muitas coisas semelhantes. O Fernando, ele é único. A Celinha, ela é única. Assim como cada um de todos que estão nos assistindo aqui também, são pessoas únicas. E eu acho que é essa visão que a gente tem que trazer hoje, né? Que realmente principalmente diante depois de tudo que nós passamos com a pandemia, esse período pós-pandemia, que nós temos que ter uma preocupação maior com o emocional do nosso aluno, que é extremamente exato. importante, né? Então isso é uma visão atual que a gente tem que ter e que a BNCC traz para a gente isso na questão de trabalhar habilidades socioemocionais, dos campos de experiência que você estava falando e que se você for ver, isso daí já vem diretamente ligado com a neurociência e é tão bonito. É só uma questão de nós adaptarmos esses períodos que já estão descritos e que já são falados, para que a gente veja os períodos críticos, os períodos específicos para o desenvolvimento dessas crianças e, a partir daí, estimularmos, mas não estimularmos com receitas de bolo. Estimularmos da maneira, e aí a importância da anamnese pedagógica, do diagnóstico pedagógico. Estimularmos de uma maneira para as necessidades específicas daquele menino, daquela menina. Isso é que é perfeito. E acho que a escola também tem um papel fundamental. O professor, quando ministra uma aula, agora no ensino remoto e dentro em breve, se Deus quiser, tudo vai passar Sim. ao presencial, embora
iremos manter, né, o ensino híbrido, tanto Sim. na própria sala de aula presencial como fora, como no contraturno. Uhum. É muito importante, Fê, que o professor ele explique para seus pais, inclusive para o seu aluninho. Nós estamos trabalhando isso por causa disso. Ou seja, uma maneira de explicitar os objetivos de aprendizagem que estão contidos em todas as faixas etárias da educação infantil e em cada campo de experiência, para que o menino aprenda a compreender que aquela atividade fará com que ele escute mais, com que ele compartilhe. É preciso explicitar, é preciso colocar os pais, agora principalmente no retorno, no acolhimento. É preciso sim que o colégio também faça um trabalho explicando, porque a mente desta criança, nós não sabemos como vai voltar, Fernando. Sim. Mesmo fazendo um tete-a-tete online, mesmo conversando com os pais, é só no retorno que saberemos. Então, essa avaliação diagnóstica, que já pode ter sido realizada online, terá que ser feita assim, individualmente, parcialmente, com os meninos, para escutar, para sentir e perceber o que eles estão passando e como. Ontem, Fernando, só para depois você emenda. Ontem eu assisti um vídeo que foi de uma aluna do Tecer. Ela me mandou um vídeo sobre livro de história. E no final, os meninos fizeram um depoimento. Fernando, as crianças choravam, eu chorava junto, claro. Os meninos dizendo, eu estou com muita saudade, pro. Eu preciso estar com meus amigos. A pergunta foi sobre o livro Saudade. O que você tem saudade? Tenho saudade de brincar, tenho saudade de estar com meus professores, tenho saudade da minha mesa, tenho saudade de tudo, porque nós estamos com o coração partido. Então, ao retornarmos, é muito importante que as atividades desenvolvidas nesse período de acolhimento de 2 semanas, mais ou menos, elas incidam para a conexão cerebral, para que haja uma religação, uma ressintonia, eu não sei como falar isso, Fê. Ou seja, nesse período de retorno e no decorrer do ano letivo, que as atividades propostas sejam no nível mais consciente. Perfeito. É isso, Fê, do que É ele isso. está aprendendo, do que ele está linkando, do que esse menino está evoluindo. Estou correta, Fê? Perfeita, perfeita. Inclusive, eu conversei isso com os professores no HTPC que eu estava fazendo. Né? 2 coisas, 2 pontos que são fundamentais e que você falou. Primeiro, o nosso cérebro ele demora 26 dias para criar um novo hábito. Essas crianças elas perderam o hábito que elas tinham, não é? Então, a gente vai ter que ter muita paciência nesse retorno para que elas tenham uma readaptação. Assim como foi difícil para elas começarem o período de pandemia em casa com todo mundo, elas já se habituaram a essa nova rotina. E agora voltar à escola é uma rotina diferente, que elas já perderam esse hábito. Então elas têm que voltar a criar, a gente vai ter que ser muito paciente nesse sentido, acolher e principalmente uma coisa que você disse, o emocional. A emoção, Celinha, na verdade eu considero a emoção como aquilo que controla a nossa vida, não é? A gente tem, e isso a neurociência nos mostra, por quê? Nós vemos que a partir do momento em que nós imprimimos emoção, isso eu estou dizendo eu como professor, a partir do momento em que eu imprimo emoção, eu imprimo sentimento no que eu estou passando para os meus alunos, automaticamente eu tenho uma maior receptividade sináptica, as minhas sinapses se abrem de uma maneira mais fácil, de modo que eu aprenda aquele conteúdo mais fácil. Essas crianças, elas vão voltar, agora voltando um pouco para as crianças, elas vão voltar com o emocional um tanto quanto abalado. Isso eu falo... Oi? Renato Casagrande. Olá, Ô, Renato. Oi, Boa noite.
Mas essas crianças, elas voltam com o emocional abalado, e eu digo isso porque eu desenvolvi, eu fui escrever um artigo há pouco tempo, e eu fiz o trabalho realmente falando das emoções das crianças nesse período de pandemia. E grande parte delas, elas têm um conhecimento muito grande a respeito de muitas questões emocionais, mas elas se sentem abaladas pelo fato de não poderem fazer o que elas querem, pelo fato delas não poderem sair de casa, não terem aquela rotina que elas tinham diariamente. Então, elas estão emocionalmente abaladas. E isso, a gente vai ter que ter um cuidado e um carinho durante o retorno dessas aulas, até na questão, como você disse, da cobrança. Porque o emocional abalado dificulta a aprendizagem e, consequentemente, dificulta a memorização, dificulta todo esse processo envolvido na aprendizagem em si. Então, a gente tem que ter um cuidado e, além de imprimir a nossa emoção, para que a gente consiga despertar neles, consiga aflorar neles essa questão sináptica, a gente tem que tomar cuidado porque eles já vão estar com uma retração natural por conta de tudo que passaram e, consequentemente, uma dificuldade maior nesse processo de aprendizagem. Então, você falou bravamente, assim como tudo que você falou lindamente desse retorno e é bem isso mesmo, que eu acredito, né? Eu vejo dessa maneira. E sabe, Fê, a minha preocupação também é com o meu amado professor, porque, na verdade, a gente não tem como mensurar Não. como está o professor, como cuidar de quem cuida. Exatamente. Porque há professores que passaram bem, outros estão tristes. Eu tenho casos aqui do meu próprio edifício, do meu próprio condomínio, dramáticos, coisas que a gente não consegue medir. Então, Sim. a saudade ela possa ser maior do que a impaciência, ela possa ser maior e acalentar esses corações. Mas Sim. quem vai cuidar desse menino? O professor. E, na verdade, então a gente acabou indo para o acolhimento, para o retorno às aulas, mas alguém pediu para que a gente desse exemplos de atividades, como trabalhar antes desse retorno ou até no acolhimento. Eu vou dar uma sugestão, Fê, depois você sugere também. Eu creio que nesse momento é muito importante que o professor se reúna presencialmente, quer dizer, presencialmente é virtualmente, mas... Presencialmente à distância, não é? Ai, Fernando, que ótimo. Eu me bolei. Presencialmente à distância, com cada aluno. Cada aluno. E ali ele vai investigar, questionar, perguntar. Porque tem crianças dando nó em pingo d'água, Fernando. Tem criança que não entra na aula, tem criança que não entrega a tarefa, tem pais que estão desligados, os pais estão esgotados. Eles nunca conviveram tanto com essas crianças. Então, a minha primeira é desse encontro virtual individualizado, com perguntas que têm que ser elaboradas de acordo com a realidade de cada um. Como você está? Você está com saudade? O que você quer fazer primeiro quando chegar na escola? E, principalmente, Fê, pedir um desenho sobre tudo que ele passou nesse período. Uhum. Um desenho que sintetize e reúna toda a sua vivência de março até agosto. Nossa, quanto Perfeito. tempo! Muito tempo. O desenho, ele revela e ele expressa não só o emocional da criança, mas também a realidade que ele está vivendo. Exatamente. Se você observar, por exemplo, um pai distante de uma mãe, ou ele num canto da folha, você sabe já de antemão que ele não está acolhido e que ele não está sendo devidamente atendido nas suas necessidades dentro de casa. Acredito que também possa ser trabalhado um diário, onde com algumas folhinhas de sulfite, porque nem tudo precisa ser online, ele faça o registro
do que acontece com ele, uma rotina, ou o desenho do Eu Sou. Então, um livrinho chamado Eu Sou. Eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, para que ele sintonize com ele mesmo. Então, eu gosto de comer macarrão. Eu amo a cor amarela. Isso é Celinha, viu? Não vou falar meu time, porque meu time está desclassificado. Eita, nós! Então, propor esse livrinho, mas, Celinha, não tem como mandar o texto em cima. Não importa. Você vai verbalizar e o aluno vai construir. Para ele entrar em sintonia com ele mesmo, para pensar sobre ele. Gente, a apostila... Eu vou falar uma bobagem agora, viu, Fê? A apostila, ela não está em primeiro lugar nesse momento, a meu ver. A apostila está em segundo lugar. Ah, mas o pai vai cobrar. Não se você mostrar o porquê você está fazendo o que está fazendo. Exatamente. Não se você explicar o porquê está fazendo. Então, sim, você poderá trabalhar depois a apostila, você dá uma corrida em uma semana, você dá atividades para casa. Mas, nesse momento, creio que o desenho, o livro sobre ele, poderá sintonizar e você poderá perceber se ele está se posicionando, se ele está evidenciando alguma dificuldade. E, assim, tenho outras mais e mais atividades. Você tem alguma ideia? Quer propor algo? Lindo. Eu quero propor para os professores. Você já falou bastante dos alunos e eu acho que fantástico. A questão do desenho, eu sou um apaixonado. Comecei há pouco tempo estudar o desenho, mais voltado para a neurociência, óbvio. Mas a gente sabe o quanto o desenho pode trazer realmente desse mundo interior, dessa imagem autobiográfica que a criança tem. Então, acho isso lindo. Agora, já que nós falamos das emoções dos professores e eles serão os protagonistas e nós temos que cuidar daqueles que vão cuidar de todos, na verdade, o que eu sugiro para os professores, e eu falo aqui, deixo todo o meu respeito, que nós tivemos na linha de frente os médicos lutando contra essa pandemia, esse coronavírus, mas nós tivemos os professores se reinventando do dia para a noite, e eu acho que foram dois grandes heróis dessa pandemia. Os médicos, sim, pelo trabalho realizado, toda a equipe da saúde e os professores, não é? Foram heróis porque se reinventaram, trabalharam, se cansaram, controlando a ansiedade que foi geral e que aconteceu com todo mundo, né? Porque o que é ansiedade? É uma superestimação do perigo. O que era nos apresentado a todo momento? Perigo, não é? Então não tinha como não ficar ansioso. Agora, para que a gente se reforce, para que a gente consiga se fortalecer diante disso tudo, eu sugiro realmente que os professores façam para conhecer, e o primeiro passo para a gente gerir as nossas emoções é reconhecer as nossas emoções, saber quais são essas emoções que nos dominam. Eu sugiro que os professores façam uma caderneta de emoções, ou seja, coloquem ali. A emoção ela é gerada por um estímulo. Esse estímulo que eu recebi me gerou qual emoção? Então eu coloco o estímulo, a emoção que foi gerada e a reação física que eu tive a essa emoção que foi gerada. Eu tenho esses três elementos: estímulo, emoção e reação física. A partir daí eu consigo analisar, poxa, esse estímulo não me faz bem, me traz uma emoção negativa. E nós temos emoções que são positivas e que são negativas. E precisamos das duas. O que a gente precisa é de um equilíbrio entre essas emoções e, mais do que isso, da maneira como nós vamos enfrentar e reagir diante uma emoção negativa que nos é imposta, não é? Então, eu analisando o estímulo, se me traz uma emoção negativa, eu me afasto desse estímulo. Às vezes, eu não sei o estímulo que está me causando isso, mas eu tenho uma reação física que não me traz uma sensação muito boa, que não me traz uma emoção muito boa. Automaticamente, eu posso sair aqui do efeito físico, da reação física que eu tive, para ver aquela emoção e automaticamente conseguir gerar naquele estímulo e automaticamente afastar disso tudo. Então, é uma via de mão dupla que a gente vem entre estímulo, emoção e reação física e que a gente pode, através da análise desses elementos, reconhecer as nossas emoções e, mais do que isso, controlá-las
de modo que a gente consiga não superestimar esse perigo, não é? Mas que a gente tenha um equilíbrio aí entre emoções positivas e negativas e, consequentemente, consigamos encarar a sala de aula e trazer uma base para os nossos alunos, já que nós vamos ter que ser fortes nesse sentido de retorno. Então, aqui fica a minha gratidão, o meu carinho aos professores e uma dica para que a gente possa realmente tentar equilibrar essas emoções para enfrentar esse novo momento da forma mais equilibrada possível. Ô Fê, que lindo, eu amei, não conhecia. Emendando no criança. Uma certa ocasião, tinha uma classe com muitas dificuldades comportamentais. Um menino puxava os cabelos do outro, outro puxava a calça, era uma coisa de doido. Então, nós fizemos um livrinho só com inputs, assim. Eu fico triste quando... Aí o menino fazia o desenho, ou ele expressava verbalmente, e nós anotávamos. O que me deixa mais feliz é para que ele também se perceba e para que ele também pense sobre essas reações. O que eu mais amo na vida meu amigo predileto então ele vai pensar em como ele lida com os sentimentos e com as emoções dele. Eu fico triste quando eu tenho vontade porque às vezes os meninos têm vontade de responder, de falar. Então, às vezes até a briga ou a birra, ela pode ser tratada. Quando você fica bravo, aí ele vai pensar. Eu sei que as crianças são bem pequenas, mas esse trabalho, inclusive, eu fiz um dia com minha neta. Sentei com ela e passei 8 dessas sugestões, e aí ela foi. Nossa, professora Celinha, ela me chama de professora Celinha. Eu amei. Não falei, ai, que bonitinha. Ai, que linda. É a Luísa? Filha do Japa. Conheço por foto. 3 minutos para o nosso término. Ah, meu Deus. 9h58. E aí, Fê, você quer contar novidade para as pessoas? Quero. Então, diga. Gente, no dia 1º... 2 minutos, rapidinho. No dia 1º de setembro, eu e a Celinha, a gente vai iniciar um curso tecer, né? Então, como a gente pode ver e tecer esse processo de ensino-aprendizagem à luz da neurociência? Vai ser um curso de 8 módulos, então vão ser 2 encontros semanais, né, Celinha? As terças e as quintas. As inscrições vocês já podem fazer através do WhatsApp do CIESP e a gente vai ter um prazer e uma alegria imensa de recebê-los nesse nosso curso, que nós preparamos com muito carinho e que também a gente vai se aprofundar em tudo isso que nós conversamos hoje, que nós estamos conversando ao longo das nossas lives, nesse casamento que foi o melhor casamento que eu podia ter feito da minha vida, que era com a Celinha. É verdadeira. O curso, Fê, será tratado... cada campo de experiência especificado por atividades práticas. Exatamente. Da neurociência e pelo dinamismo da sala de aula, seus registros, os livros de história, os desenhos, enfim, são 8 encontros e eu acredito que vocês possam participar. Porque a gente irá olhar os rostos e vocês estarão juntos, né, Fernando, conosco. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Estão perguntando qual o WhatsApp do CIESP. Eu não sei dizer de cabeça. Você sabe, Regina, o WhatsApp para colocar? Você sabe, Celinha? Assim, não. E o preço do curso, gente, pelos 8 encontros vai ser R$90, dividido em 2 vezes até de R$45. Então, vocês... É uma maneira que a gente está trazendo para que torne acessível para todo mundo e que vocês possam participar conosco realmente desse curso. Não é? A gente vai adorar. Eu vou terminando o encontro de hoje, agradecendo a cada pessoa que esteve aqui, agradecendo você, meu amigo, de coração. Eu que agradeço. Por ter me feito evoluir dentro dos meus processos de conhecimento.
Minha gratidão a todos vocês, a Regina, minha querida, Renato, Fabrícia, cada menina, Lana, todos que estiveram aqui. E até um próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, Tchau. Celinha. Obrigado a Boa todos. Eu que noite. cresço como Muito profissional e como obrigada, pessoa ao Fê. seu lado. Muito Um obrigada, meu beijo. querido. Abraço a todos. Regina, obrigado.